Boa noite. Para mim é um privilégio estar na Conexão Visão, crendo que o que Deus está fazendo, não somente estendendo a visão, mas também trazendo um grande avivamento. Meu nome é Pastor Douglas Vergara e nesse momento, juntamente com minha esposa Márcia Barrios, vivemos em San Diego, Califórnia, pastoreamos uma MCI em San Diego, Estados Unidos, e uma MCI em Tijuana, México. E também estamos a cargo de coordenar todas as igrejas G12 na visão em todo o estado da Califórnia. E hoje eu gostaria de falar rapidamente de um processo, dois processos que são muito importantes na igreja, que é o ganhar e o consolidar. E uma estratégia que Deus pôde nos dar durante anos tem sido a oração de três. E eu sei que muitos de nós temos desejado crescer, multiplicar, temos o desejo de ganhar as almas e há muitas estratégias de evangelismo. Porém, o mais importante é poder ganhá-los através da oração. E Jesus nos ensinou o que é a oração de três. Eu quero ler o que diz em Mateus 26, versículo 36 ao 46. Disse: Então chegou Jesus com eles a um lugar que se chama Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali e orar. E levando Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Acaso não pudeste velar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, orou uma segunda vez, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os, de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Aqui vemos o Filho de Deus, Jesus, passando por uma decisão muito forte, que estava para afetar a humanidade, mas também como homem, também estava entendendo que física e emocionalmente estava sendo muito difícil. Então começou a angustiar-se, começou a entristecer-se, pois ia morrer pela humanidade na cruz do Calvário, ia ser traído, ia ser ferido, e nessa situação ele decidiu levar 3 discípulos, para que esses 3 discípulos o respaldassem na oração. E enquanto ele estava neste tempo de orar, de tomar essa decisão tão importante, seus 3 discípulos estavam dormindo. Foi a primeira vez, os achou dormindo. Foi a segunda vez, os achou dormindo. Foi a terceira vez e os achou dormindo. E, mediante isso, ele disse: Levantem-se, devemos aprender a orar para não cair em tentação. Então, sendo Jesus o Filho de Deus, estava em uma situação onde em suas emoções estava lutando para fazer a vontade do Pai e necessitou de um respaldo em oração. E levou 3 deles para o cercar e o que eles fizeram? Dormir. E muitas vezes nós queremos ganhar as almas, mas estamos dormindo espiritualmente. Queremos que a nossa célula cresça, mas estamos dormindo espiritualmente. Se não oramos por nossas necessidades, muito menos vamos orar pelas necessidades dos demais. E algo que devemos entender é que essa gente que está de fora, que necessita que nós oremos, que se faça a oração de 3. A oração de 3, número 1, desperta espiritualmente. Número 2, nos sensibiliza frente às necessidades dos demais. E o número 3, faz com que as pessoas sejam mudadas, transformadas e libertas. E Jesus orou 3 vezes, e na terceira vez ele se levantou e tomou a decisão de morrer pela humanidade. Então eu vou falar rapidamente do processo da oração de 3. Muitas vezes falamos da oração de 3, mas não ensinamos às pessoas o que é a oração de 3. O que nós temos feito em San Diego, Tijuana e na Califórnia
O número 1 é um mês antes da oração de 3. Fazemos de conta que vamos começar a orar todos no mês de fevereiro. Então, no mês de janeiro, começamos um processo que se chama expectativa ou preparação. Devemos nos preparar antes de fazer a oração de 3, nossa gente, para que eles saibam como se faz. E neste mês, o pastor está falando sobre a oração de 3. E neste mês, estamos falando sobre a reunião de compaixão. E neste mês, nós temos que nos reunir durante 4 semanas para ensinar as pessoas a importância da oração de 3. Para ensinar-lhes como devem orar, para ensinar-lhes também o que nós temos que levar em conta para orar por estas pessoas. E estamos falando de compaixão, de unidade, de guerra espiritual e de como contar o nosso testemunho. Este é o primeiro mês, que é o passo da expectativa e da preparação. E já dá para saber quantas pessoas teremos, quantos grupos. Exemplo, nós começamos em fevereiro a oração de 3 e temos 40 grupos que estaremos orando, que são 3 pessoas por grupo, orando especificamente por essas 3 pessoas que estão indo orar por outras 3 pessoas. No total, 3 oram por 9 pessoas no total. Na parte da expectativa e preparação, também estamos ensinando como fazê-lo, como temos que fazer. Então, nós estamos reunindo uma vez ao dia presencial, não precisamente indo pelas redes, mas pode ser pelo Facebook ou pelo FaceTime, onde, uma vez por dia, vão estar as 3 pessoas unidas, orando pelos 9, pelos quais estamos clamando pelas necessidades, durante os 30 dias, para que essas pessoas possam chegar. E desta maneira deve haver um capitão que estará encarregado de poder informar o pastor quem realmente está fazendo a oração de 3 e que realmente está tendo o resultado. Isto é no primeiro mês. É o mês da expectativa e da preparação para a oração de 3. E também vamos ter 4 reuniões de intercessão fortes na igreja, onde todos da equipe de 3 vão estar orando por todos os 9, se conectar espiritualmente com eles, para que possamos mover um mundo espiritual. Para entender, estamos trabalhando esta expectativa, essa preparação, e podemos dar-lhes alguns materiais, umas pulseiras que diz 30 por 3. Lhe damos um guia de oração de como orar por eles. Lhes damos também um formato das 3 pessoas pelas quais estamos orando e sua necessidade, e temos uma supervisão. Já chegamos no segundo mês, e esse é o mês da oração. Então, número 1, estamos na expectativa e na preparação. Número 2, começamos já a oração de 3. Durante este mês, não estamos convidando as pessoas. Não vamos convidar, não vamos entrar em contato. Simplesmente estamos neste processo de oração. Estamos no processo de intercessão. E os capitães e o pastor estão avaliando que verdadeiramente se está fazendo a oração de 3. E desta maneira, estamos movendo o mundo espiritual. Logo que já terminamos a oração de 3, quando vem o seguinte passo, e já é o terceiro mês, que é o mês de oração ou de mobilização. Temos que mobilizar, pois já terminamos o período da oração de 3, e entramos pela seguinte semana, e o que vamos fazer é contactar as pessoas as quais temos orado. Vamos chamá-las, vamos convidá-las para comer, vamos nos conectar com elas, para que elas assistam a uma grande celebração que vamos fazer na igreja. Aí é onde estamos mobilizando as pessoas, onde estamos nos conectando com elas. Já oramos os 30 dias, já nos preparamos, e daí tomamos 1 ou 2 semanas após a oração. Para quê? Para conectar-nos com elas, convidá-las a comer, ligar para elas, se encontrar com elas e dizer-lhes: olha, Deus vai fazer em ti uma grande obra, ou convidá-los a uma grande reunião, uma grande festa que vamos fazer, que será evangelística e que não será muito demorada, para que essas pessoas que estamos trazendo possam chegar e não somente ir à reunião,
e, a parte disso, possam chegar a permanecer na igreja. Este é todo um trabalho de mobilização. Claro que deve ter um excelente louvor, deve haver o que temos trabalhado nas experiências para que elas se sintam motivadas, desde que chegou foi bem recebida, e levando a igreja estaremos atendendo de uma maneira sobrenatural para que elas sejam impactadas e possam estar na igreja neste dia e, por estar na igreja neste dia, possam conhecer de Jesus. Mas depois da mobilização vem algo muito importante, que é o plano e a estratégia, que consiste em consolidar. Então, o que? Tudo isso que fizemos com a oração de 3, onde as pessoas mobilizadas foram à igreja, é o ganhar. Mas quando eles chegam na igreja, esses 3 chegam na igreja, novos, já entramos no que se chama o plano e a estratégia, que é o consolidar. Então, chegou a pessoa, chegaram os 3 convidados. Eu tenho que entender que eu os trouxe do mundo para a igreja através da oração de 3. E quando chegam na igreja, eu tenho que estar muito atento nessas pessoas para que não possam se desconectar. E ocorreu que já temos feito, esta é a segunda vez que fazemos, e os que são do louvor, ou alguém que exerce uma função na igreja, e por isso fazemos 2 grandes celebrações, porque se você está no louvor e os deixa sós, eles vão estar desconectados. Então, se trazemos do mundo para a igreja, e se eu trago um novo, e eu sou um servidor, nesse dia eu não vou servir, pois vou estar com meus 3 novos. Eu vou chegar com eles, vou estar no louvor, cantando e louvando junto com eles. Se ele for para o banheiro, não deixe escapar, não vá sozinho, e volto com ele para a cadeira. Vou explicar para ele que vamos recolher uma oferta que é voluntária. Recolhemos a oferta, que é voluntária, e dizemos que é para continuar crescendo. E vamos explicar que vai ter uma palavra do pastor, que ele vai falar de uma maneira especial e que logo o pastor vai fazer um chamado para ele ir à frente. Aí estaremos trazendo pessoas do mundo para a igreja pela cadeira. Este é o processo que vamos levar as pessoas ao altar e eu não vou deixá-los sozinhos. Eu vou passar com eles, e o pastor faz o chamado e recebe os 3 novos a Cristo em seu coração. Quando os recebem em seu coração, o pastor verifica que verdadeiramente Cristo entrou em seus corações. E aí, que já passou pelo altar, entramos, este plano e esta estratégia que os levamos do altar para verificar a entrega ou no salão da celebração. O livro e o que nós fazemos simplesmente é dizer a este novo que vamos nos reunir com eles dentro de 2 ou 3 dias para convidá-los a comer algo e vamos ter essa conexão com esses 3 para nesta reunião dar-nos o livro que damos aos novos. Eu sei que cada igreja dá o seu livro, nós damos o livro que tem o pastor, a verdade e a vida. E este livro nós só vamos dar no 2º domingo. Vou pegar os seus dados, vou criar a conexão e vou combinar quando vou me encontrar com este novo, para que quando encontrar com este novo, e neste encontro vou presentear com o livro. E nessa primeira conexão, que é na seguinte semana, eu vou explicar os 2 primeiros capítulos desse livro para que esta pessoa comece a conhecer Jesus. E vou coordenar nesta reunião, 2 ou 3 dias depois, para que eu volte a levá-lo na igreja. Eu volto a levá-lo na igreja, mas estou conectado com ele, para que este novo vá à igreja, interaja com as pessoas e, ao final da reunião, eu posso ensiná-lo os outros 2 capítulos deste livreto que estamos dando para que conheça a Jesus. Logo vou me encontrar com essa pessoa. Vou convidá-lo para vir à minha casa ou vou visitá-lo, porque há uma conexão. E lhe ensino outros 2 capítulos do livro e volto a convidá-lo para ir à igreja. E quando vou convidá-lo para vir à igreja, lhe ensino os outros 2 capítulos finais. Tenho um tempo com ele e aí vou convidá-lo para a célula. Para que quando ele vá à célula, ele entenda por si o que é a salvação que temos ensinado, o arrependimento,
a oração, o que é a célula e quem nós somos em Jesus. Esta parte é muito importante porque a estratégia da consolidação é uma conexão com a pessoa nova. Quando a pessoa nova já vai à sua célula, entramos em outro processo que é o treinamento. O que é treinamento? O treinamento é se está indo a uma célula, vai passar pela Universidade da Vida, é onde na Universidade da Vida estamos o treinando para que conheça Jesus, vai ao seu encontro, vai estar em seu batismo, e logo depois desse treinamento, quando vai e se batiza, passa pela capacitação destino. Depois que passar a capacitação destino, vai ao reencontro, e depois que essa pessoa passar pelo reencontro, entra no último processo, que é essa multiplicação celular. Quero que entenda algo. A oração de 3 começa quando levamos o novo na igreja, mas termina quando esses 3 novos vão ao reencontro e podem chegar a ser um líder. Que os 3 não vão, mas se vão 2, estamos fazendo um processo onde simplesmente estamos formando. Quais foram os problemas que nós vimos nas orações de 3 passadas? Não tínhamos um objetivo claro. Queríamos que era só para levar à igreja ou levar numa célula, mas quando você entende que os que vão na igreja, os 3, que eu estou convidando, a ideia é que esses 3 novos, eu não possa somente mobilizá-los se eu não tiver o plano e a estratégia de consolidá-los, de que sejam treinados, de que vão ao reencontro, e logo depois do reencontro, eles também possam chegar a ser líderes e possam formar a outras pessoas. Aí nós estaremos usando uma arma que é poderosa e é a oração de 3. Anos atrás, quando estávamos na Colômbia, muito do crescimento que veio na igreja, na MCI em Bogotá, foi através da oração de 3. Porque a oração de 3 é uma arma poderosa. São as pessoas que eu conheço. Pode ser meus parentes, pode ser meu companheiro do trabalho, da faculdade, meu vizinho, mas orar intensamente por eles, juntamente com os outros da equipe, estas pessoas que estou me conectando espiritualmente, e eu estou rogando que o que fizeram comigo, façam com os outros. E já finalizando, você e eu estamos aqui porque alguém orou por nós. Estou aqui porque alguém orou por mim. É tudo um processo. É algo que você tem que supervisionar de uma maneira muito específica. Mas algo que eu tenho visto é que temos que crer. Que esta oração de 3 vai nos despertar espiritualmente. Você sabe que, quando começamos a célula, pensávamos que a prioridade era que as pessoas viessem. Mas primeiro quem fez é Deus, que despertou a igreja para orar. E quando a igreja se despertou a orar, nos sensibilizamos espiritualmente, tivemos compaixão. E quando tivemos a compaixão, pudemos ganhar as almas. E desses 3, que ficaram 2 e agora estão se preparando para ir ao reencontro, foi através desta oração de 3. E eu quero fazer uma oração muito curta para que, através dessa estratégia de ganhar e consolidar, através da oração de 3, possa vir um despertar espiritual na igreja. Eu tenho falado com muitos líderes que fizeram a oração de 3 e dizem, pastor, eu aprendi a orar. Tem gente que não sabe orar. E quando se reuniam todos os dias, uma vez, ou pode ser 3 vezes ao dia, e nós começamos uma vez por videoconferência, e eles aprenderam a orar. Quando iam na intercessão, aprendiam a orar. E fazem disso um estilo de oração, um estilo de vida. E esse despertar nos leva a ter compaixão. E esta compaixão nos leva a poder levar gente nova, poder ganhar outras pessoas e poder prepará-los como líderes. Eu sei que Deus está trazendo um avivamento no Brasil, sei que Deus tem levantado uma igreja poderosa e sei que essa estratégia de ganhar e consolidar através da oração de 3 vai ser poderosa. Oxalá que esta curta meditação ou este pequeno treinamento, geralmente é um treinamento, temos feito com os pastores da Califórnia e fazemos 2 ou 3 sessões, nos reunimos com eles, uma sessão na segunda-feira, outra na outra segunda, onde são 2 horas por sessão para que possamos fazer. Porém, temos visto que há um despertar e que Deus está trazendo novas pessoas para as igrejas. Eu quero que aí onde você está, feche os seus olhos por um momento, vamos orar. Senhor, eu te peço que, através dessa estratégia de oração de 3, onde estamos ganhando e consolidando, te peço que primeiro traga um despertar.
Veja quantos líderes esses pastores ainda estão dormindo e que se levantem, assim como Jesus disse a seus discípulos que era tempo de orar, que se levantem e que tenham uma sensibilidade espiritual pelos que não te conhecem, pelos que sofrem, que venha essa compaixão e que possamos ter, número um, esta expectativa e preparação nas pessoas. Logo após a expectativa e essa preparação, Senhor, que possamos nós também entender que é uma arma poderosa, Senhor, para que possamos entrar nessa oração. E logo nessa oração, possamos, e neste mesmo, mover do mundo espiritual e entrar no que é a mobilização, que é a oração. Eu te peço que todos tu mobilizes a todas as igrejas do Brasil a fazer a oração de 3 e que estas 3 pessoas pelas quais estão orando vão às suas igrejas, traz um despertar, que possamos ter o plano e a estratégia de poder os consolidar, de levá-los do mundo à igreja, na igreja da cadeira ao altar, do altar para verificar a entrega, de verificar a entrega à célula. E logo na célula, Senhor, possamos treiná-los na Universidade da Vida e vão ao encontro, que se batizem, para que logo estejam na capacitação destino. Vão ao reencontro e logo depois do reencontro venha essa multiplicação celular. Obrigado pela visão que nos tem dado. Obrigado por esta estratégia e eu declaro, Senhor, que muitas pessoas, Senhor, regressarão e muitos daqueles que não te conhecem te conhecerão e virá uma unção, desata uma unção de evangelismo e de consolidação e prepara as pessoas para que possam evangelizar e consolidar através da oração de 3, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe e os guarde.